Não, Cyrano? Não, Cyrano. É que tem. Estamos no início. Meu nome é Abigail Wimmer e esta é uma videoaula onde eu vou falar da minha experiência com arte e educação que resultou na metodologia de teatro livre Abigail Wimmer. Quando eu estou falando de teatro, música, expressão, eu estou falando de arte. E o teatro é uma ótima ferramenta no desenvolvimento pessoal humano, mas é especialmente importante para o adolescente jovem. Quando eu vou dirigir uma peça de teatro, eu não vejo jovens que vão montar uma peça de teatro. Eu vejo um grupo de teatro. Não importa se o grupo é pequeno ou grande, eu já dirigi grupos de 120 atores. Um bom grupo não é maior que o indivíduo, é o que apoia o indivíduo, é estrutura. Quanto mais eu aprofundo na estrutura do grupo, mais eu posso levantar a construção da individualidade. Depois de vários anos de vida profissional, eu recebi um desafio. Usar minha experiência de música e teatro como recurso para arte e educação. Aí usei tudo. Desde o canto, piano, composição, direção musical, tudo que eu aprendi de teatro, a experiência de atriz, de improvisação, tudo que a gente aprende em grupo. E em grupo a gente aprende muita coisa, aprende figurino, cenário, iluminação, direção teatral. Isso tudo, somado com as leis da educação, que são outras leis, foi que eu desenvolvi a metodologia que trabalho até hoje. Eu estou falando de uma experiência que começou há 30 anos. Então, aqui hoje eu vou dar alguns princípios, algumas conduções dessa experiência que se tornou uma metodologia de trabalho. Todo ensaio começa com aquecimento. Eu estou falando de aquecimento, calor humano. E tudo terá uma ênfase na formação do grupo. Bom, como eu sou intimamente ligado com a música, eu começo com aquecimento vocal. Então, eles vão cantando em grupo e nesse movimento eu começo a descobrir a identidade vocal do grupo. Então eu começo com alguns exercícios simples, e depois vai ficando complexo. O aquecimento não pode ser algo difícil demais. Pode ser desafiador, mas não pode ser cansativo. Os exercícios precisam ser envolventes. Alguns cantam melhor, soltam a voz, vibram melhor a voz no grave. Aí ouvindo uns estão lá no médio. E outros mais no agudo. Mas existe um lugar que todos estão cantando, que normalmente é essa região aqui, ó. Essa região eles cantam e o som do coro ganha força. Aí nós temos o timbre do grupo. As vozes aquecidas. E agora nós vamos para o aquecimento corporal. Nós precisamos acordar as articulações e as cadeias musculares. Normalmente eu inicio como? Em círculo. Parar, investir, queixo por cima. Durante o processo de aquecimento, eu já posso, por exemplo, desenvolver uma coreografia cênica, um movimento que vai preparar para um gesto cênico. Por exemplo, um texto espanhol. Então, como é que eu trago essa Espanha? Então, no aquecimento, eu já vou incluir alguns fragmentos do sapateado espanhol. Estou lá na articulação e, de repente, eu já começo. Mas pode ser que a peça vai precisar de muita elegância. Aí eu já coloco um minueto e já vai para o minueto. Ou
um gingado, aí eu já começo um gingado, vou para trás. Eu coloco já isso no aquecimento, aquecido a voz, aquecido o corpo, nós vamos para o aquecimento da palavra. Então, um dos exercícios que eu faço, eu peço para andar. Andem, andem. O andar tem que ser contínuo, a direção é livre. Ouçam e repitam as frases que eu disser. A palavra é escutada, vem como forma de pensamento e eles repetem falando para si mesmos. Qual é o texto que eu falo? Pode ser um texto central do espetáculo, ou um texto que faça muito sentido para eles. Todo texto clássico tem muitas questões humanas importantes que são tratadas. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um texto que eu gosto muito, que é do Cervantes, do Homem de la Mancha. Já vivi quase 50 anos e vi a vida como ela é. Angústia, miséria, fome, violência, crueldade, além de qualquer limite. Então, eu falo essa frase, eles ouvem e repetem, andando. Eu repito o texto de forma agressiva, animada, desesperada. Formas diferentes com emoções diferentes. A raiva, a alegria, a tristeza, medo, amor, repugnância, arrependimento, vergonha. Você vai colocando as frases junto com essas emoções. Nas mudanças das emoções, o entendimento do texto se aprofunda, ganha significado. E o jovem também se aprofunda nele mesmo. Depois de entender o texto para si mesmo, eles não estão falando para si mesmo? Vem a parte do enfrentamento. Então, o que eu peço? Formem 2 filas, paralelas, um olhando para o outro. E eles vão repetir o texto em grupo, segurando o olhar para o outro. Os 2 falam juntos, sem tirar o olho um do outro. Há um enfrentamento, há uma exposição. Eles têm que vencer a vergonha, tão natural. Eu precisava de alguma coisa e não sabia ao certo o quê. A única saída era me demitir. Eu precisava de alguma coisa, mas não sabia ao certo o quê. Quase bom. Trocou, vai. Outro recurso muito importante que eu uso. A dança circular. Há muita sabedoria numa dança circular. Ela é ancestral. Ela serve para integração, ela equilibra o corpo físico, mental, emocional e espiritual. Ela traz alegria. Ela estimula a flexibilidade, concentração, introspecção. Gera um sentimento de pertencimento. Nós, novamente, estamos em roda, em círculo. E vamos dançar em grupo juntos. Consciência de si e consciência do grupo. Você precisa de uma medida de equilíbrio para essa dança funcionar. Você tem uma liberdade que não atrapalha a liberdade do outro. Tem que juntar as mãos e acertar o passo. Quem não quer isso na vida? Essas são algumas conduções. E agora nós vamos passar para o texto escolhido para aquele grupo. Já sabemos o que vamos montar. A primeira coisa que eu vou fazer é não ir direto ao texto. Primeiro eu trabalho o tema central e as questões que aquela obra traz. Eu abro espaço para a pesquisa. E primeiro eu começo com o entendimento deles. Qual foi a primeira impressão? Aí nós colocamos a questão espelhada na vida deles. Quanto mais eu abrir a visão daquela questão, mais o aluno se apropria do espetáculo e nesse caminho há um grande ganho também pessoal. Muitos dos meus processos de teatro acontecem num período de 1 ano. Alguns duram até 4 anos. Mas houve um grupo que eu fiquei com ele durante muito tempo. Eu tenho uma saga com esse grupo. Eles eram jovens, né?
mas nós passamos tantas histórias e tantas montagens juntos que eu os batizei de veteranos. Como os veteranos de guerra, capazes de qualquer desafio. Com eles eu fiz textos clássicos, textos autorais, musicais, espetáculo baseado em pesquisa. Era um grupo extremamente interessado e apaixonado por teatro e música. Quando não tinha música, eu compunha canções para o espetáculo. Bom, o primeiro espetáculo que eu fiz com ele foi O Homem de La Mancha. Olha a importância desse tema para o jovem. O sonho, a lucidez, a loucura. Depois eu decidi pelo espetáculo Um Violinista no Telhado, que é um espetáculo lindíssimo, musical, que tem várias coisas que também trata, e uma delas é a tradição e a transgressão. Depois nós fomos para uma ópera rock, com orquestra em cena. Essa orquestra era uma orquestra de jovens de uma ONG chamada Músicos do Futuro. E por aí vai. Mas eu quero falar especialmente de uma montagem. No início de um ano, eu pedi para que eles me trouxessem algo que marcou a infância deles, ou a adolescência. E choveu filmes de Walt Disney. Animação. Não trouxeram a realidade brasileira. Então, eu pensei, eu vou propor um mergulho na realidade brasileira. E foi uma experiência muito intensa descobrir o Brasil com eles na música, na poesia, nos textos de teatro. Correu na contramão atrapalhando o tráfego. E nós fizemos um espetáculo fruto desta pesquisa. Então, a pesquisa da cena se tornou um espetáculo. E ficou muito bom. Ganhamos até um prêmio num festival. Eu cito isso para dar prova da importância da pesquisa e o aprofundamento dos temas. Voltando, temos aí o texto de teatro que nós vamos trabalhar, abrimos para pesquisa, etc. Agora, eles vão ler o texto e nós vamos estudar o texto, entendendo os pontos de vista. Todos viverão os aspectos de todos os personagens. Eles precisam descobrir a razão, a verdade contida em cada personagem. O texto está estudado, não está decorado. Aí eu faço exercícios como um esboço de uma marcação, eu digo para eles assim, olha, você entra por aqui, senta, fala a frase que você tem que falar, conversa e sai por ali. Eu sempre falo que esse é um momento filosófico. De onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu vou. Que é o princípio da marcação, não é? Muito bem, então todos vão passando isso num exercício, não é a peça toda, são pontos fundamentais que mostram o sentido daquele personagem. A gente vai escolher quem vai fazer os personagens, certo? Quem vai fazer o quê? Então, o que acontece normalmente se você vai montar uma peça? Você pega aquela pessoa que vai fazer melhor aquele personagem e dá esse personagem para ele, certo? Você escolhe um ator que fará melhor o personagem. Eu inverto. Eu escolho o personagem que fará melhor para o ator. E ainda se soma a essa experiência que esse ator fará personagens diferentes a cada dia de espetáculo. É trabalhoso, mas é riquíssimo essa experiência. Escolhido os personagens, escolhido os elencos. Começamos, então, a montagem do espetáculo. E aí entra figurino, cenário, trilha, iluminação e a música. Eu sempre trabalho com música ao vivo. Texto decorado, marcações, é onde pegamos o ritmo do espetáculo. Não pra cá, pra frente. Isso. Começar um vídeo, e aí começa a pensar e vai pra dentro, e tem frente pra todo mundo. Tá certo? Então vamos lá?
chegamos na estreia. Chega o público. Bom, a estreia é para valer. A apresentação é para valer. Não permite que se volte atrás para corrigir. E nem tudo vai sair como ensaiado. Então precisa o quê? De prontidão para resolver os problemas. Isso é um grande exercício humano. E a gente tem que mostrar para o público o que no grupo a gente construiu. E tudo vai ganhar um outro significado. E eu sempre digo, é para a gente mostrar para o público e não se mostrar para o público. É a construção do grupo que vai fazer essa diferença. E aí, chegam os aplausos e o reconhecimento. Esse momento é fundamental. É a prova. A prova é que a vida é para valer. Aí eu posso pensar, então acabou? Encerrou o processo? Vai todo mundo para casa feliz? Não. Mais ou menos uma semana depois, você reúne esses alunos. E esses alunos vão chegar alegres, saudosos do processo, rindo dos erros que aconteceram em cena, nas apresentações. E eu faço, então, a retrospectiva. Como eu faço essa retrospectiva? Todos devem lembrar alguma coisa de cada passo e falar. Nada pode ser preparado, só a ativação da memória. É a hora que a gente deve ter e aparece a visão distanciada dos acontecimentos. Eu faço todo mundo sentar em círculo. Aí eu pergunto, bom, primeiros ensaios, o que fizemos? Quem lembra? O que ficou na memória? Isso você vai fazendo com rapidez, passa por tudo, passa por todos e passa por cada passo do caminho. E tem que ser uma memória sem críticas ou sem grandes emoções. A gente tem que descrever esse processo. Então será a soma desses pontos de vista formando um todo que você vai vendo, analisando, refletindo. Se você finalizar o processo na energia dos aplausos das apresentações, o reconhecimento é o do público, certo? Mas o jovem precisa reconhecer nele o que aconteceu. E é esse momento reflexivo que faz gerar um entendimento pessoal e coletivo. O que adianta um conhecimento se você não tem discernimento? Então, sem essa reflexão, fica menos para eles. Chegamos ao final dessa metodologia que termina na retrospectiva. Cada grupo é um grupo. O que funciona para um não quer dizer que vai funcionar para o outro. E algumas coisas sempre funcionam. Esse processo é muito intenso. E porque ele é intenso, ele pode ser uma experiência libertadora, mas também pode ser traumática, dependendo da condução. Então, todo cuidado é pouco para não querer se impor ao jovem, para não querer fazer a cabeça de ninguém. É para que ele entenda a sua cabeça e o seu coração e busque as respostas. Não é para impor a sua visão, é para aumentar a visão dos acontecimentos e de si mesmo. Essa condução precisa de muita observação, precisa de intuição. O jovem tem que sair apoiado pelo grupo e não apagado no grupo. Como essa experiência é muito forte, tem aluno que fala assim, então eu já sei, eu quero fazer teatro profissional. Não é por aí. Essa experiência de teatro ela foi feita no âmbito da educação. Eventualmente pode acontecer que um aluno, um ator, se revele nesse caminho artístico que vá para uma profissão. Mas a arte, ela não deve ser vista neste viés da profissão. A arte é uma expressão humana, pertence a todos. Bom, eu agradeço essa oportunidade de poder estar falando dessa metodologia que por conta da idade que tem já deu frutos, então eu pude ver o que aconteceu nesse jovem, o que fez diferença para esse jovem. Agradeço a todos os grupos que eu formei e estava junto com eles. E agradeço também ao primeiro grupo que eu tive, que é o grupo familiar ligado à música e ao teatro.